Me diga, JR, com quem você vai ficar hoje à noite? Qual a diferença que isso faz? Quem quer que seja tem que ser mais interessante do que quem estou olhando agora. No final dos anos 1970, na televisão americana, havia uma mulher cujo nome todos conheciam. Sue Ellen Ewing, a esposa de JR em Dallas. Bela, alcoólatra, traída, frágil, mas nunca derrotada. O país inteiro assistia às suas lágrimas caírem todas as sextas-feiras à noite. Mas ninguém sabia que o papel não era ficção, porque Sue Ellen era Linda Gray na vida real. Por trás daquela atuação, havia uma verdade que nem mesmo os mais próximos dela poderiam imaginar. Uma noite de núpcias solitária, 2 décadas de silêncio, uma decisão chocante tomada no auge da fama, a perda insuportável que só uma mãe poderia conhecer. E através de tudo isso, uma pergunta que ninguém podia responder por ela. Por que, durante 40 anos, ela nunca deixou ninguém entrar em seu coração novamente? Aos 84 anos, Linda Gray finalmente está revelando o que manteve escondido por mais de meio século. Os longos períodos de resistência, sacrifício e uma solidão fria e sufocante a acompanham desde aquela noite de núpcias isolada até o dia em que finalmente se reencontrou. Nos anos 60, Linda Gray era um dos rostos mais reconhecidos da publicidade americana. Com traços marcantes, uma figura elegante e olhos castanhos profundos, ela era conhecida como a rainha dos comerciais, aparecendo em centenas de campanhas, desde Coca-Cola até Plex. E foi nesse mundo glamouroso que ela conheceu Ed Thrasher. Ed não era um homem qualquer. Tinha quase 20 anos a mais que ela. Ele era um fotógrafo renomado, ex-diretor de arte da Warner Brothers e o designer por trás de capas icônicas de álbuns de lendas como Jimi Hendrix, The Grateful Dead e Frank Sinatra. Inteligente, refinado, calmo e, acima de tudo, olhava para ela de um jeito diferente de qualquer outra pessoa. Na época, Linda Gray tinha pouco mais de 20 anos, jovem, ambiciosa, mas também profundamente desejando algo a que se apegar. Ed Thrasher parecia a âncora perfeita, um homem culto e experiente que poderia protegê-la e guiá-la. Ele a levou a galerias de arte, a apresentou a shows, ensinou-lhe a distinguir a arte verdadeira das tendências passageiras. Eles se apaixonaram rápido, silenciosamente, sem drama ou espetáculo. Um tipo de amor que Linda Gray descreveria mais tarde como um amor através da admiração. Admirando-o, admirando a vida que ele representava, admirando a si mesma quando estava ao lado dele. Acho que me apaixonei porque acreditava que ele me entendia melhor do que eu mesma. Em 28 de abril de 1962, eles se casaram. Linda tinha 21 anos. As pessoas chamaram de casamento ideal. Beleza, artista, sucesso. Mas ninguém esperava isso. O sonho começou a se despedaçar poucas horas após a cerimônia. A noite de núpcias, que se esperava doce e impossivelmente romântica, foi, na verdade, o momento em que ela percebeu que tinha cometido o maior erro de sua vida. Em Acapulco, onde passaram a lua de mel, Linda Gray entrou no luxuoso quarto do hotel com olhos brilhantes. Mas naquela noite, Ed Thrasher saiu do hotel, deixando-a sozinha sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, ela tomou café da manhã em silêncio, sozinha. Ninguém perguntou e ela também não ousou perguntar. Eu não sabia como explicar isso para mim mesma. Só sabia que algo estava errado. Muito errado desde o começo. Ela não contou a ninguém, não ligou para casa, não cancelou a lua de mel. Continuou sorrindo como se nada tivesse acontecido. E esse seria um padrão que Linda Gray repetiria muitas vezes nos próximos 21 anos. Uma vida fria e solitária esperava Linda Gray nos dias que viriam. Depois do casamento, eles se mudaram para um rancho a pedido de Ed Thrasher. Um lugar longe do centro de Los Angeles, longe dos sets de filmagem, longe do mundo artístico que Linda antes desejava. Todo o mundo que ela conhecia desapareceu atrás de um portão de madeira.
Seu sonho de se tornar artista foi abruptamente abandonado. Em 1966, Linda deu à luz seu primeiro filho, um menino chamado Jeff Thrasher. 3 anos depois, teve uma filha, Kay Thrasher, depois conhecida como Kay Sloan. Por fora, parecia a mulher perfeita, mãe dedicada, esposa gentil, 2 filhos bem educados, uma família de sucesso. Mas por dentro, Linda estava se perdendo lentamente. Ela certa vez sussurrou para Ed sobre seu desejo de voltar à arte apenas para ser dispensada com uma resposta fria. Você só pode chorar depois que as crianças estiverem na faculdade. Isso não era uma piada. Era uma regra. Mais claramente, uma condição irracional. Até mesmo nas coisas mais pequenas, como escolher a cor das paredes do quarto, Linda não podia opinar. Tudo estava muito longe do que ela imaginara. Linda entendeu que seus sonhos não lhe pertenciam mais. Sua vida estava sendo moldada inteiramente segundo o plano de Ed Thrasher. Ed decidiu onde eles morariam. Ed decidiu em quais escolas seus filhos estudariam. Ed Thrasher decidia o que ela deveria fazer, o que deveria dizer, até mesmo o que deveria vestir ao sair. E Linda, a mulher antes ambiciosa e cheia de energia, silenciosamente recuou para se tornar uma esposa, uma mãe e alguém que vivia em segundo plano. Eu costumava pensar que era uma mulher forte. Mas então eu me disse, forte para quê? No fim das contas, eu só queria paz, não é? Sua resistência estava mascarada pela perfeição. Para o mundo exterior, a família Linda Gray Ed Thrasher parecia um retrato perfeito. 2 filhos bem comportados, um lar pacífico, um marido bem-sucedido, uma esposa dedicada. Mas dentro daquela casa, Linda nunca teve voz. Houve noites em que ela chorava sozinha na cozinha, lavando silenciosamente a louça, sussurrando para si mesma. Enquanto as crianças estiverem felizes, enquanto ele não ficar bravo, enquanto eu puder aguentar só mais um pouco. Não havia infidelidade, nem violência, mas também não havia empatia, nem compartilhamento, nem Linda. Ela achava que estava se sacrificando pelos filhos. Mas quando Jeff e Kay cresceram, ela olhou no espelho e não reconheceu mais a mulher que a olhava de volta. E então Sue Ellen chegou. Dallas veio como destino. Linda não fazia ideia de que aquele papel mudaria sua vida. Ela só sabia que no momento em que pisou no set pela primeira vez, sentiu que podia respirar. E foi esse papel de Sue Ellen em Dallas que lhe deu a força para tomar a corajosa decisão de se divorciar de Ed e se libertar de um casamento cheio de lágrimas em 1983. Sue Ellen não era apenas um papel para Linda Gray, era um espelho. E cada cena era um momento em que ela enfrentava a verdade que evitava há 2 décadas. Quando Linda foi convidada para a audição de Dallas em 1978, ela não achava que seria um ponto de virada na sua vida. O papel originalmente foi escrito para apenas alguns episódios, uma esposa secundária ao lado de Junior. Ewing, o personagem central interpretado por Larry Hagman. Linda não teve tempo para se preparar. Não tinha expectativas nem estratégia. Ela simplesmente entrou na sala de audição, emprestou um sotaque sulista que ouvira naquela manhã no supermercado e leu as falas. Ninguém esperava que aquela voz emprestada se tornasse a voz de um personagem icônico da televisão. Sue Ellen, uma mulher bonita, alcoólatra, traída pelo marido, vagando por uma mansão luxuosa, era inicialmente apenas um pano de fundo para a vida de J.R. Mas após alguns episódios, os roteiristas perceberam algo extraordinário. Linda Gray não apenas representava a dor, ela fazia as pessoas sentirem essa dor. Os espectadores viam Sue Ellen chorando no banheiro, desabando ao lado de um copo de bebida, forçando sorrisos em festas elegantes. E em algum momento dessas cenas, viam suas mães, suas esposas, suas irmãs,
A personagem tornou-se uma alma sofredora, mas sobrevivente, e Linda Gray se tornou um ícone insubstituível. O que ninguém sabia é que ela não precisava imaginar para atuar. Eu não estava atuando. Eu simplesmente revivia em voz alta o que vivia em silêncio. Durante anos em Dallas, Linda teve que interpretar cenas de embriaguez, colapsos, raiva e soluços. Mas em vez de usar maquiagem elaborada ou truques de atuação, ela escolheu se abrir diante da câmera. Em vez de passar 2 horas fazendo maquiagem, pediu que fosse reduzido para 20 minutos para que seu rosto realmente parecesse exausto. Ela estudou a psicologia do alcoolismo, não só para entrar no personagem, mas para entender por que ela mesma um dia caiu naquele estado de entorpecimento emocional. Em uma cena em que Sue Ellen foge de uma clínica de reabilitação enquanto grávida, Linda a filmou após uma verdadeira noite sem dormir, com olheiras, tremendo, precisando quase nada de atuação. Ela admitiu em uma entrevista: "Usei minha dor real para atuar, e às vezes, depois de filmar, precisava sair só para respirar." Em 1981, Linda Gray foi indicada ao Emmy por seu papel como Sue Ellen, uma conquista rara para o gênero das novelas, muitas vezes desprezado pelos críticos. Ao mesmo tempo, foi indicada a 2 Globos de Ouro e ganhou prêmios internacionais na Alemanha e Itália. Mas não foram os prêmios que ela mais lembrava. O que ela lembrava era o momento em que um estranho a abordou em um supermercado, a abraçou forte e começou a chorar. "Você é eu. Você disse o que eu nunca tive coragem de dizer." Foi então que Linda Gray percebeu que Sue Ellen não era apenas uma personagem de televisão. Ela era a voz coletiva de milhões de mulheres presas em vidas pré-definidas. Nas primeiras 8 temporadas de Dallas, Linda se via constantemente refletida na personagem. Cada trama na qual Sue Ellen suportava, lutava e lentamente se fortalecia era um espelho da vida que Linda vivia fora da tela. Quando Sue Ellen declarou que deixaria Junior, Linda estava silenciosamente planejando deixar Ed. Quando Sue Ellen reagia e recuperava sua voz, Linda aprendia a se firmar em salas cheias de produtores homens, exigindo dirigir seu primeiro episódio. Quando Sue Ellen percebeu que não precisava de um homem para sobreviver, Linda estava fazendo exatamente isso em um Hollywood frio e julgador, onde mulheres divorciadas ainda eram vistas como frágeis. Nunca tive uma terapia mais poderosa do que interpretar Sue Ellen. Nem todo papel salva o ator que o interpreta. Mas para Linda Gray, Sue Ellen foi terapia, uma replicação de emoções trancadas por 20 anos, uma segunda chance de viver com verdade. E quando o episódio final terminou, ela não era mais a mulher silenciosa vivendo uma vida roteirizada. Ela era Linda Gray, a mulher que ousou se divorciar no auge de sua fama, a mãe que escolheu viver honestamente como exemplo para seus filhos, a artista que transformou dor em poder. Em 1983, Linda Gray se afastou de um casamento de 21 anos em absoluto silêncio. Sem entrevistas, sem declarações, sem culpas. Ela desapareceu do papel de esposa e ressurgiu como uma mulher independente, sagaz e estranhamente tranquila. Todos assumiam que uma estrela bela e bem-sucedida como Linda certamente se casaria de novo rapidamente, mas ela não o fez. Ninguém entrou oficialmente em sua vida após aquele divórcio. Nenhum casamento, nenhum parceiro público, apenas rumores e longos períodos de silêncio. Durante os anos 80, os tabloides americanos especulavam sobre Linda Gray e Barry Gibb, a lendária voz dos Bee Gees. Eles foram vistos juntos em vários eventos em Los Angeles, uma vez até saindo de um baile pela porta dos fundos, e alguns afirmavam que namoraram secretamente por um curto período, mas ninguém confirmou nada. Linda não respondeu à imprensa. Barry nunca disse uma palavra. Esse silêncio, como tudo na vida de Linda, era metade confirmação, metade negação. Em um Hollywood viciado em drama,
Linda escolheu não contar nenhuma história de amor. Se houve um homem que Linda Gray chamou publicamente de a pessoa mais importante da minha vida, foi Larry Hagman, seu colega de elenco em Dallas, que interpretava J.R., o marido mais implacável da televisão americana. Na tela, eles eram um casal volátil. Na vida real, eram um dos pares mais estranhos de Hollywood, entendendo um ao outro com apenas um olhar, um suspiro. Larry foi o único que sempre esteve ao lado de Linda. Desde seus primeiros anos após o divórcio, até o momento em que os produtores ameaçaram demiti-la de Dallas por exigir dirigir. Foi Larry quem se levantou e declarou: "Se vocês a demitirem, eu também saio." Ela disse uma vez em uma entrevista: "Larry era a pessoa que me fazia sentir ouvida sem que eu precisasse explicar nada." Essa amizade durou mais de 3 décadas. Sem rótulos, sem romance no sentido usual, mas profunda o suficiente para que Linda se recusasse a chamá-la de outra forma. Quando Larry morreu em 2012, Linda não apareceu em público por semanas. Ela postou apenas uma frase online: "Perdi a única pessoa que realmente me entendeu." Em suas memórias, "The road to happiness is always under construction." Linda recordou um detalhe aparentemente pequeno, que revelou uma cicatriz emocional duradoura. "Eu costumava amar, mas nunca deixei ninguém entrar profundamente no meu coração." Depois de 21 anos sendo controlada, Linda não acreditava mais que o amor a salvaria. Ela não odiava os homens. Não ressentia o casamento, mas tinha medo de se perder novamente. Ela namorou, mas nunca publicamente. Ela se abriu, mas sempre guardou uma parte de si mesma. Ela lembrava como era o amor, mas não precisava mais dele como antes. Uma vez, durante uma conversa com estudantes mulheres em uma conferência em Los Angeles, quando perguntaram: "Você não tem medo de ficar sozinha?" Linda apenas sorriu. "Eu costumava me sentir sozinha mesmo com um marido ao meu lado. Agora estou sozinha, mas não estou solitária." Não amar ninguém foi uma escolha. Linda Gray nunca disse que deixou de acreditar no amor. Ela simplesmente disse: "Eu escolhi não deixar o amor me prender mais." Ninguém entrou em sua vida desde Ed. Em um mundo onde se espera que mulheres na casa dos 60 anos encontrem alguém para envelhecer junto, Linda escolheu caminhar sozinha pela praia de Malibu, criar animais de estimação, cultivar plantas, escrever livros e amar seus filhos e netos. Dizem que eu deveria amar novamente. Acho que já amei o suficiente. Agora é hora de amar a mim mesma. Mas será essa toda a verdade? Ou há algo mais? Algumas pessoas não se casam porque não encontraram a pessoa certa. Algumas porque têm medo de se machucar, outras porque se sentem completas. Para Linda Gray, foi tudo isso e mais. Após o divórcio, ela viveu sozinha por 4 décadas, sem parceiro, sem escândalos, nenhuma menção sequer de um novo namorado em qualquer entrevista. Na mídia, ela aparecia como uma mulher serena e dona de si, sorrindo para a vida. Mas por dentro foi uma longa jornada de perda, aceitação e aprendizado para viver consigo mesma novamente. Linda disse uma vez: "Todos pensam que estou sozinha, mas a verdade é que apenas vivo uma vida que não preciso explicar a ninguém. Ela aprendeu a começar o dia sem que ninguém a acordasse. Aprendeu a jantar sozinha sem sentir vazio. Ela aprendeu a dormir com uma mente que não esperava mais uma mensagem, uma ligação ou o calor de outra pessoa. Linda não escolheu a solidão como rebeldia ou reação. Ela escolheu porque, no fim das contas, era o único lugar onde podia ouvir sua verdadeira voz interior. Mas então, em 2020, aos 80 anos, Linda Gray enfrentou uma dor que nenhuma mãe quer suportar. Seu filho, Jeff Thrasher, faleceu de leucemia mieloide aguda, LMA, com apenas 56 anos. Jeff não era apenas seu filho mais velho,
Era aquele que Linda chamava de o único homem que me fez sentir uma verdadeira mãe. Ele era diretor de televisão, quem a acompanhava aos prêmios, ajudava a escolher suas roupas, sempre perguntava: "Você está bem, mãe?" Depois que ela voltava de uma visita ao hospital ou de um funeral de amigo. Ele era seu último pilar e quem a entendia melhor do que qualquer outro. No dia em que Jeff Thrasher morreu, Linda postou uma mensagem curta no Instagram. "Você é a luz da minha vida. Doce, engraçado, amado por todos. E agora você se foi." Depois disso, ela desapareceu. Por meses, Linda Gray não foi vista em público, sem eventos, sem entrevistas, nenhuma foto nova. Apenas sussurros baixos na mídia. Talvez ela realmente estivesse quebrada agora. Mas não. Todos estavam errados. Ela simplesmente fez uma pausa para segurar o último pedaço de si mesma que restava. A memória de Jeff Thrasher. Na tristeza mais profunda, ela compartilhou. Todo dia de ação de graças, Jeff fazia o molho de cranberry e cortava o peru. Agora eu ainda preparo a comida, mas ninguém toca nos talheres. Eu apenas arrumo a mesa e observo em silêncio. Quando se sentiu forte o suficiente para seguir em frente, Linda entrou para a Farrah Fawcett Foundation, tornando-se porta-voz na luta contra a LMA, compartilhava informações, participava de eventos de conscientização e muitas vezes começava seus discursos dizendo: "Não estou aqui como uma estrela de televisão. Estou aqui como uma mãe que perdeu seu filho. E não quero que ninguém mais passe por isso." Há uma pergunta que Linda Gray ouve frequentemente em encontros com fãs. "Você se sente triste por envelhecer sem alguém ao seu lado?" Sua resposta é sempre clara. "Tenho uma filha, tenho netos, tenho árvores, tenho memórias e tenho a mim mesma. Isso é o suficiente." Ela não nega que o vazio às vezes persista, mas ela não se sente mais incompleta. Depois de tudo que passou, um casamento vazio, uma carreira exaustiva, a perda de seu filho, Linda Gray não precisa mais de alguém para preencher esse espaço. Ela aprendeu a conviver com isso. E agora, aos 84 anos, ainda sabe amar, mas de um jeito diferente. Sem mais paixões, sem mais expectativas, sem mais cartões de Dia dos Namorados ou rosas de aniversário. Apenas uma mulher que acorda toda manhã, olha no espelho e sussurra: "Eu estive aqui. Vivi com verdade e continuo seguindo." Esse não foi o fim da sua dor ou desgosto. Então, o que mais havia? Em Dallas, ela era a estrela principal, a alma da história, a âncora emocional de cada episódio. Mas nos bastidores, era apenas uma atriz coadjuvante aos olhos dos poderosos porque era mulher. Trabalhando 22 horas por dia, e ainda assim, vista como se não contribuísse o suficiente. Por anos em Dallas, Linda começava o dia às 4 da manhã, maquiagem às 4h30, filmava das 6 e muitas vezes terminava às 2 da manhã do dia seguinte. No auge, na semana em que gravaram o famoso episódio Quem Atirou no JR, ela trabalhou 22 horas seguidas. Foi tão exaustivo que ela teve que usar um colete ortopédico escondido sob o vestido para lidar com a dor nas costas por ficar horas em pé com salto alto. Ao fim da temporada, ela havia perdido de 5 a 7 quilos, mas ninguém perguntou se ela estava bem. Só havia um Linda na tela. O custo por trás disso, ninguém se importava. Quando os colegas Larry Hagman e Patrick Duffy receberam permissão para dirigir episódios, Linda também pediu para dirigir. Ela não pediu tratamento especial, apenas igualdade. A resposta foi um tapa frio. "Se deixarmos você dirigir, teremos que deixar todas as mulheres dirigirem." Linda respondeu. "Então pergunte para elas." E, ironicamente, nenhuma outra atriz queria fazer isso. Ou seja, a única razão pela qual foi negada era porque era mulher. Em 1985, após repetidas recusas, Linda ameaçou deixar Dallas a menos que pudesse dirigir pelo menos um episódio. O resultado? Foi demitida. Felizmente, Larry Hagman, que tinha mais poder no set, defendeu-a. "Se Linda não voltar, eu também não."
Acuados, os produtores não tiveram escolha a não ser convidar Linda de volta e deixá-la dirigir Sitting Ducks, o primeiro episódio de Dallas dirigido por uma atriz do elenco. Linda descobriu depois que, embora fosse o núcleo emocional da série, seus colegas masculinos ganhavam dezenas de milhares de dólares a mais por episódio. Ao longo da temporada, a diferença somava milhões. Ela compartilhou sua frustração. Eu não estava com raiva por ganhar menos. Eu estava com raiva porque achavam que eu deveria estar agradecida só por estar ali. Essa raiva não resultou em processos ou retaliações. Linda não fez uma cena. Ela apenas continuou trabalhando e registrando tudo. Mais tarde, em suas memórias, ela escreveu: Eu não precisava gritar. Eu me lembrei. E quando chegou a hora, contei a história. Depois que Dallas terminou, Linda continuou atuando, mas não lhe foram mais oferecidos papéis centrais. Ela se voltou para o teatro interpretando mães, tias, até avós. Enquanto seus colegas homens da mesma idade ainda interpretavam CEOs, bilionários e protagonistas românticos. Ela contou uma vez que um diretor lhe disse: Você é forte demais, esse personagem precisa ser um pouco mais frágil. Linda não era frágil, e essa foi exatamente a razão pela qual ela foi gradualmente afastada dos papéis principais. Em vez de implorar por papéis, Linda Gray criou seu próprio caminho. Tornou-se embaixadora da boa vontade das Nações Unidas em 1998, trabalhando ativamente pelos direitos das mulheres e cuidados materno-infantis em países em desenvolvimento. Viajou para a Nicarágua, Oriente Médio, Sudeste Asiático, não para atuar, mas para ouvir e falar. Ela escreveu suas memórias compartilhando sua infância com uma mãe alcoólatra, um casamento controlador, o desprezo de Hollywood e sua jornada para recuperar seu próprio valor. Linda Gray não esperou a aprovação de Hollywood. Ela criou sua própria versão na tela, no palco, em livros e em fóruns comunitários. Ela é a prova viva de que uma mulher pode recomeçar aos 40, pode deixar um casamento de 20 anos e ainda viver plenamente. Pode se levantar, dizer não e ainda ser gentil. E mais importante, pode ser suficiente sem precisar ser amada por ninguém. Linda Gray não teve uma vida amorosa como nos filmes. Não apareceu um homem perfeito quando ela estava quebrada. Não houve um segundo casamento deslumbrante, nem alguém segurando sua mão até a velhice. E talvez isso seja exatamente o que tornou sua história de vida mais profunda e inesquecível. Ela amou. Ela sacrificou. Ela suportou. Ela já viveu como uma sombra no casamento, na carreira e na forma como a sociedade via uma mulher bonita que permanecia em silêncio. Então ela se levantou. Sem gritos, sem culpas. Ela simplesmente deu um passo para frente e nunca olhou para trás. Aos 84 anos, Linda Gray não tenta ser jovem de novo. Ela não esconde suas rugas, não corre atrás de uma última chance no amor e não aparece lamentando como Hollywood a esqueceu. Ela planta árvores, escreve livros, fala sobre leucemia após perder seu filho, conversa com mulheres de meia idade sobre como viver sozinha não é fracasso, é liberdade. A história de amor de Linda Gray não termina com um beijo ou um anel. Termina com uma mulher olhando no espelho e sorrindo para si mesma. Para quem está perdido em um casamento, solitário após um divórcio, ou se perguntando se ainda há esperança na velhice, Linda Gray é a resposta. Porque o amor verdadeiro não é algo que você recebe de alguém. O amor verdadeiro é o que você resgata em si mesmo depois de tudo. Compartilhe seus pensamentos sobre Linda Gray nos comentários abaixo. Todos nós, em algum momento, teremos que aprender a amar novamente. E às vezes a primeira pessoa que precisamos amar é a nós mesmos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações se quiser continuar acompanhando histórias tão profundas, tão complexas e tão inspiradoras como esta.